Caríssimos irmãos e irmãs, também rádio ouvintes, e nos acompanham pelas redes sociais. Então hoje, um dia depois aí de Salomão introduzir a Arca da Aliança no Templo de Jerusalém, pela primeira vez na história, a fé judaica, tinha um templo. Vocês lembram como era o templo? Tinha a parte de fora, o átrio, onde o povo se reunia, onde matava os animais. O padre era um açougueiro, praticamente, né? Ia lá, matava, jogava o sangue. Tinha o primeiro cômodo grande, chamado Santo dos Santos, Ekal, em hebraico, onde o padre, o sacerdote, ou o sumo sacerdote, o ano inteiro, oferecia o sacrifício de animais no altar, com incenso. E o local da Arca da Aliança, que era um outro cômodo, Santo dos Santos, Debir, né, em hebraico, onde tinha uma cortina, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, da misericórdia, para oferecer o sacrifício por expiação de todos os pecados, né? Que era também Yom Kippur, quando era proclamado o jubileu. Lembra que era 7 anos, de 7, 49 anos, com 50 anos tinha o perdão das dívidas, que era proclamado no dia de Yom Kippur. Então quem tinha perdido terra por causa de dívida, restabeleceria sua terra, e aí os judeus garantiam que as terras continuariam com os judeus. Então era o jubileu, né? Bem, então agora tem um templo. Mas a gente sabe que Deus está muito acima do templo, muito além. O Deus que criou tudo, né? Na Bíblia tem muitas passagens, como vocês querem colocar um templo para eu colocar meus pés, se eu sou o criador de tudo, né? Ora, o que Salomão faz aqui? Primeiro, reconhece que Deus é tudo. Põe os pés diante do altar e diz: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti, nem no mais alto dos céus, nem debaixo da terra. Tu és fiel na tua misericórdia. Mas será que Deus pode realmente morar sobre a terra? Ele está questionando. Se os mais altos dos céus não te podem conter, muito menos uma casinha dessa. Então, nós também hoje temos que ter a noção de que Deus é o criador de tudo. Que Deus está muito acima de qualquer coisa. Às vezes a gente vê terremotos que destroem a igreja, né? Aí o povo, mas por que Deus permitiu? Calma. O templo maior, o templo do Espírito Santo, somos nós e o corpo de Cristo, a igreja invisível. Que é necessário também a igreja visível. Mas aí o que Salomão continua falando? Mas atende, Senhor meu Deus, a oração e a súplica do teu servo que ouve o clamor, que ele faz hoje em tua presença. Ouve a oração do teu servo neste lugar. O fato de Deus ser infinitamente acima de tudo não impede que ele queira um lugar para tornar sagrado. Hoje com mais força, porque hoje nós temos o próprio Deus que se encarnou. A encarnação de Cristo é um sinal forte de que Deus quer realmente levar a sério muita coisa do criado. Então um templo é sagrado. Você não pode entrar aqui na igreja de qualquer tipo, com roupas sensuais. Você não pode fazer coisas na igreja, por exemplo, que são imorais. Não, imorais não pode em lugar nenhum, né? Mas, por exemplo, um namoro, alguma coisa dentro da igreja, conversar, fofocas, potocas. A igreja é um lugar santo. Hoje, mais que tudo, quando você passa em frente à igreja, é de bom tom que você faça o nome do Pai, em respeito. Dizem que São Francisco de Assis, quando viu uma torre de igreja à distância, ele dizia aquela frase da Via Sacra: eu adoro e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Ele amava falar isso. Não podia ver uma torre de igreja. A gente nota que quanto mais santa é a pessoa, mais reconhece a sacralidade da igreja.
igreja, cemitério, né? Cemitério é santo também, porque nós somos templos do Espírito Santo. Não está ali qualquer coisa. Roubar ossos, por exemplo, é gravíssimo. Fazer rituais satânicos em cemitério é gravíssimo, né? Porque é santo o lugar. Ora, Deus ouvindo isso, é claro que conta o fato de vir à igreja. Se você reza o terço em casa, é indulgência parcial. Se você reza o terço diante do Santíssimo, é indulgência plenária. Assim como rezar o terço em família, né? Tem um poder extraordinário. Então é claro que o templo, quem vem ao templo rezar, não é a mesma coisa de ficar em casa. Não é desprezar a oração no quarto. Tem gente que usa aquela passagem, vai e tranca no quarto. Tudo bem, uma oração pessoal, mas Jesus diz, onde tiver 2 ou mais em meu nome, estarei no meio deles. Então o templo é um lugar especial para a oração, para estar em intimidade com Deus, para ser ouvido mais fortemente. Porque também no templo, você mostra que você renunciou o seu tempo, que hoje quase ninguém quer renunciar para Deus, para vir até aqui. É um outro sinal de renúncia que você faz por amor a Deus, né? Então o templo é sagrado. E no Evangelho, a gente vê essa questão dos fariseus cobrarem que os discípulos de Jesus não lavavam. Na época judaica tinha várias normas, como lavar de fora para dentro, lavar a mão, para tudo quanto é tipo de ritual, né? Eram muitas regras. E aí chegaram os discípulos e falaram, mas seus discípulos comem os pães com as mãos impuras, sem terem lavados. Já que os fariseus só comem depois, né? De lavar a mão. E ao voltar da praça, eles tomavam banho ainda. Tinha todos os rituais. No islamismo também tem. O Islã, até para relação sexual, o marido lava as mãos, a orelha. Tem um monte de ritual também no islamismo. Bem, o que Jesus diz? Hipócritas, né? Cambada de hipócritas. Como está escrito, vocês só me louvam da boca para fora. De que adianta lavar as mãos e ter o coração impuro? E vocês mudam as leis de Deus pelos costumes e tradições, né? Sempre é assim, gente. Todo lugar que tem lei demais é para burocratizar, é para complicar a vida, não é para salvar. Hoje em dia tem lei para tudo, né? Cada vez mais. Isso já foi pensado por essas pessoas lá, os metacapitalistas que querem também dominar. Quanto mais burocrático. Hoje, para abrir uma empresa, um monte de burocracia, né? Que tentou se diminuir, agora vai aumentar de novo. Um monte de lei com o intuito de meio ambiente, para que no final das contas não estão nem preocupados com isso, porque são os que mais destroem. São os donos dessas empresas de carvão aí para todo lado. Mas coloca para abafar. Na época, quem que não conseguia fazer tantas tradições? Os pobres. Era tanta coisa que os pobres não conseguiam fazer tanta coisa assim. Eram eles deixados de lado, de tantas leis, que um coitado do pobre não tinha recurso para seguir tantas tradições. Não tinha. Que é o que acontece hoje. Os grandões fazem o que quer, né? Tem um monte de lei para tudo, cortar uma árvore e tal, mas eles têm as maiores indústrias na China, onde exploram os chineses 20 horas semanais. A Apple, todas as empresas estão lá, arrebentando com o país, ninguém fala nada. E aí abafam os coitados que querem trabalhar aqui. Sempre é assim. Na igreja, se um padre coloca aí, uma das coisas que eu, quando cheguei, era desburocratizar. Desburocratizar. Quase todo mundo tem chave de igreja para entrar, chave para o portão, chave para ali. Meu Deus, vocês não têm noção do que eu ouvia na época. Padre, que absurdo. Isso vai virar um caos. Hã? Nunca teve nada grave até hoje, são 6 anos. Pelo contrário, os paroquianos se sentem mais em casa, sentem mais como
que a paróquia não é do padre, porque o bendito do padre vai embora. Quem que fica? Os donos de verdade. Um padre centralizador. Eu quero isso, um garfo. Pega a chave com o padre. Aí vai no padre. Padre, por favor, eu posso? Mas para que você quer um garfo? Enfiar no seu zóio, né? Eu não brinco, desculpa. Para que você quer um garfo? Quem mandou pegar tal coisa sem falar comigo? Isso é um saco, isso é impossível. Ninguém aguenta. Quem se sente em casa num lugar desse? Quem? Quem aguenta tamanha burocracia? Ou chega um coitado lá da fazenda, 6 horas da tarde, tem a regra que tem que fechar a igreja, e fica alguém aí esperando a pessoa rezar, e vem o padre, por que não fechou a igreja? É regra, né? Tem que fechar. Não, padre, mas a pessoa veio da roça. Não tem problema, venha mais cedo. Isso não acontece aqui em Porá, nem em Goiás, não. Estou falando lá de Marte, Vênus, Saturno. Alguns ETs vieram aqui e contaram que lá tem padre assim. Certo? Mas isso transforma o ambiente insuportável. Quanto mais burocracia. Claro que a desordem também. Tem que existir uma certa lei. É isso que Jesus diz. Vocês, além das leis de Deus, criam um monte de tradições humanas que abafam a pessoa. Existe a lei mínima, né? As pessoas que têm chave têm responsabilidade. Tem que ver se está saindo, está fechando, se pôs o alarme, né? Se está tudo organizado, se está sob ordem, se o Santíssimo não está correndo risco. Observar, não sair com o Santíssimo exposto aqui e deixar no final de semana sozinho, apesar que agora a gente paga guarda. Mas existe uma responsabilidade, existe uma ordem, a ordem moral que é saudável. Não pode ser uma desordem, né? Mas quando é tudo burocrático demais, não existe amor. Pela milésima, quingentésima vez, eu vou repetir o que o meu professor falou lá uma vez. O santo é a pessoa mais imprevisível, não é previsível. Porque o santo age de acordo com o amor, não pela lei, na lei pela lei. O santo age de acordo com a situação. E nós precisamos de pessoas santas. E olha que interessante, hoje eu faço meus atendimentos e eu vejo o povo se sente tão em casa, e a casa é de vocês, não é do padre, que o povo mesmo acolhe os outros, o povo mesmo mostra onde estão as coisas, o povo mesmo explica que pode rezar aqui, pode fazer aqui e tal. Existe uma familiaridade, existe uma relação familiar, né? De vez em quando alguém cobra, as despesas estão altas, aí sempre tem alguém que fala, não, todo mundo come aqui, padre, na cantina, não precisa. Aí nós vamos olhar quanto que gasta, uma merreca por mês. E o tanto que esse comer na cantina não deixa mais familiar. Hã? Ou não? Deixa ou não deixa? Vocês acham que compensa deixar de gastar uma merreca, sei lá, para não ter nada ali? Então, cuidado com muita regra. Cuidado. Por trás tem opressores, gente poderosa, que para eles mesmos não cumprem coisa nenhuma. A começar dos fariseus e a chegar dos grandões hoje, que enfiam leis ambientais, leis sei lá o quê, não pode aquilo, né? Não pode aquilo. Se não abrir uma empresa, terá o quê? Tem multa daquilo.
Coitado do pobre ou do pequeno empreendedor. Não dá conta, né, nem de abrir uma empresa, nem de tocar um negócio. Mas enquanto eu tiver autoridade numa igreja, ela vai ser sempre assim. Com os mandamentos de Deus, mas uma casa, a sua casa. A sua casa não tem as leis o tempo todo que você tem que fazer. Porque você ama. Se você ama, você vai agir bem na sua casa. Que Deus nos ensine a amar a casa dele. Assim seja. Amém.